Pai do Senhor. Vocês, se quiserem vir mais para esse lado de cá, vocês podem vir para cá, que tá vago. De ver aqui, eu digo. Certo? E aqui também está mais frio. Aí está mais um pouquinho quente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agora é a segunda parte do estudo. Na primeira parte nós aprendemos sobre... Primeira parte nós aprendemos sobre o arrebatamento da igreja. Aprendemos sobre um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo. Sobre profecias. Saber analisar o texto da forma certa, para não se perder. Vimos algumas situações que caíram algumas perguntas. E agora vamos ver os sinais da vinda de Cristo. Então, quem perdeu a primeira aula, talvez agora, ouvindo essa segunda parte, talvez fique um pouco confuso. Mas nada que a gente não consiga aqui resolver e tirar dúvida de vocês. Nesse momento nós vamos orar, apresentar a vida do pastor Davi, as nossas vidas. Se preparem aí para anotar o que puder. Eu vou depois baixar, colocar no YouTube. E aqueles que perderam a primeira parte vão poder ir em casa, com calma, estudar, ver os textos, quem gosta de estudar. Eu digo a vocês, quem perdeu a primeira parte, tente ver ela, porque foi uma benção. Vamos orar. Deus Santo querido, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos. Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor continue, Senhor, a nos ensinar sobre o teu reino, sobre a tua vinda, sobre os acontecimentos dos últimos dias, Senhor. Tome em tuas mãos o teu filho e venha utilizando o Senhor da mesma maneira, ou até de forma maior, conforme o teu querer e a tua vontade, o Senhor tem usado aqui neste dia. Te pedimos que a tua graça, Senhor, seja sobre cada um aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet. Abre nosso entendimento, Senhor. Que nossa vida possa estar como uma terra fértil, pronta para receber a boa semente. Nos faz, Senhor, entender a tua palavra. Nós vamos sair daqui, Senhor, mais entendidos sobre o teu reino, sobre a tua vinda e sobre as maravilhas do Senhor nessa noite. Tome em tuas mãos o pastor Davi, nossas vidas, as vidas daqueles que estão a ouvir, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Pastor Davi, agora é com o Senhor aí. Oi, queridos, a paz do Senhor. Uma vez eu estava na igreja de pastor Júlio Neto, aí eu fui cair na besteira e perguntar a ele, pastor, até que hora que eu ia pregar? Aí ele disse assim, olha, os irmãos vão embora de 9, mas se você quiser ficar pregando sozinho aqui à noite, pode ficar. Quem mora mais longe aqui sou eu, né? Queridos, mais uma vez a paz do Senhor a todos, né? Desde já eu quero agradecer aí a acolhida dos irmãos, né? Comi agora uma macaxeira com a carne de sol, que estava muito boa. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. A partir do verso 1. Aliás, queridos, vou aproveitar aqui, vamos ler o 23 a partir do 37. Aí emenda com 24. Mateus 23, a partir do versículo 37. 23, 37, 37. A palavra de Deus diz assim, olha. Isso é Jesus falando, viu? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito
o que vem em nome do Senhor. Eu vou ler o 24 daqui a pouco. Deixa eu só dar um pause aqui. Essa aqui, Jesus está se dirigindo à nação de Israel. E ele está prestes a ir para a cruz. Isso aqui acontece numa terça-feira. Jesus vai ser preso na sexta-feira. E ele faz, logo em seguida, o conhecido como sermão profético. E antes de fazer o sermão, ele faz essa declaração para Jerusalém. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Jesus está dizendo aqui que ele foi rejeitado pelos judeus na sua primeira vinda. Quando Jesus veio a primeira vez, queridos, João capítulo 1, versículo 8 diz assim: ele veio para o que era seu. O que é que era de Cristo? O reino. O texto, eu já vi pastor pregando assim: ele veio para os que eram seus. Não, o texto não diz isso. O texto está no singular. Diz assim, olha, ele veio para o que era seu. E o que é que era de Cristo por direito? O reino. Ele veio para reinar entre os judeus. Aí o texto continua: mas os seus, ou seja, os súditos desse reino. Quem eram os súditos desse reino? A nação de Israel. Mas os seus não o fizeram. Aí o texto continua: mas a todos que receberam, aí entra nós aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é isso aqui que Jesus está se referindo aqui no capítulo 23, a partir do versículo 37. Ele está dizendo: eu vim a primeira vez para vocês, e vocês não quiseram. Aí ele faz uma declaração: vocês não vão me ver mais. Se Jesus tivesse dito assim: vocês nunca mais me verão, aí eu podia ter certeza absoluta que Jesus não ia voltar para buscar os judeus. Não ia voltar. Mas ele não disse isso. Ele disse o seguinte: vocês não vão me ver mais até que... Olha aí. Ele está botando uma condição. Jesus está botando uma condição. E qual é a condição que Jesus está colocando para que ele volte de novo, pela segunda vez, para a nação de Israel? É que eles têm que clamar pela volta dele. Da primeira vez, Jesus veio espontaneamente, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, pregou para os seus e os seus não quiseram. Às vezes eu prego isso, ensino isso, as pessoas ficam espantadas. Eu gosto de espantar o povo. Eu gosto de espantar o povo. Quando você vai lá em Mateus capítulo 10, Jesus manda os seus discípulos pregarem o Evangelho. Aí Jesus dá uma recomendação muito interessante. Jesus diz assim: não entre na casa dos samaritanos e nem vá apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que evangelho é esse que eu não podia ouvir? O evangelho do reino. Era um evangelho específico para a nação de Israel receber a Cristo como seu Messias. Qual era o evangelho que João Batista pregava? Era o seu? Era o meu? Não. Era o evangelho do reino. O que é que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, quando o povo ouvia aquela mensagem, eles entendiam o seguinte: era um reino físico. O Messias está chegando para reinar aqui conosco. Aí Jesus está dizendo em Mateus 23 que eles não quiseram. Aí Jesus está falando o quê? Jesus está citando aqui essa expressão, bendito que vem em nome do Senhor, é uma expressão de um hino do Salmo 118, que é uma expressão de recebimento do Messias. Que é que diz assim: bendito que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Beshem Adonai. Então Jesus está dizendo que no futuro, essa mesma nação de Israel que existe hoje, e ela está preservada até hoje por milagre de Deus, porque Deus vela pela sua palavra. Porque eu digo a vocês com toda certeza, se me perguntar assim: pastor Davi, se um dia o Brasil entrar em guerra com a Argentina, e a Argentina destruiu o Brasil, matou todos os brasileiros, o que é que acontece com a Bíblia? Nada. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Agora vamos pegar outro exemplo. Se um dia todos os países árabes se juntam e destroem toda a nação de Israel, o que é que acontece com a Bíblia?
ela é um livro mentiroso. Você está entendendo a importância de Israel na profecia bíblica? Por isso que o diabo odeia Israel. Por isso que o diabo incita as nações para se voltarem contra Israel. Então, se a gente for fazer um estudo aqui de todos os acontecimentos do Antigo Testamento, você vai ver o diabo, de alguma forma, tentando impedir o nascimento do Messias e depois que o Messias nascer, tentando destruir Israel. Até hoje é assim. Por que você acha que Hitler, na Alemanha, matou 6 milhões de judeus? Porque ele quis, foi movido e motivado por Satanás. Porque na mente do diabo, o diabo pensa o seguinte: se eu matar todos os judeus, eles nunca vão dizer isso aqui: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque a condição que Jesus está dizendo é essa: vocês não vão me ver mais até que vocês digam Baruch Rabá Beshem Adonai. Então o diabo hoje, ele tem um projeto, um plano do diabo. É fazer com que todo mundo odeie Israel. Não é à toa que você vai ver muitas nações hoje. Existe uma palavra chamada antissemitismo. Você sabe o que é antissemitismo? Antissemitismo é o ódio aos judeus. Eu vou dar uma palavra no nosso vocabulário que está ligado a isso. Você sabe o que quer dizer judiar? O que é? Não judia do bichinho, não. Você acha que de onde vem essa palavra judiar? Dos judeus. Aqui, queridos, na época da Idade Média, no Brasil, durante a Semana Santa, você não encontra esse livro de história, não. Essas coisas o pessoal apaga do livro de história. Mas não era só isso. Durante a Semana Santa, cidades do interior aqui, do Nordeste também, do Brasil, se sumisse uma criança de uma cidade do interior, eles iam acusar a comunidade judaica da cidade. Porque eles diziam que a Páscoa judaica era feita com carne de criança. Porque o judeu, nas suas cerimônias, ele sempre é muito fechado. Então, eu não sou judeu, eu quero participar. Não pode. As cerimônias judaicas são só para os... Aí quem não era e ficava vendo aquela cerimônia toda fechada, aí começava a dizer, é porque eles comem carne de gente. Aí quando desaparecia uma criança no interior, coitada da comunidade judaica, morria muita gente. A Inquisição da Igreja Católica, chamada Santa Inquisição, era exatamente para perseguir os judeus que viviam não só em Portugal e Espanha, mas também aqui no Brasil. Isso está na história do Brasil. Mas não vou entrar nesse mérito, não. O que eu vou entrar é o seguinte, porque é importante você entender o seguinte: Israel tem um papel fundamental nos sinais de Deus em relação à sua segunda vinda. Repare que eu não estou falando de arrebatamento em lugar nenhum aqui. Porque nós já falamos sobre o arrebatamento mais cedo. O arrebatamento é um evento iminente, não precisa de sinal nenhum. Jesus podia ter arrebatado a igreja na época de Paulo. Não tinha problema nenhum, ele podia ter arrebatado a igreja na época de Paulo. Porque o arrebatamento não tem sinais. Mas por que ele não arrebatou a igreja na época de Paulo? Por causa de mim, por causa de você. Porque Deus quer nos salvar. Então ele prolonga o arrebatamento até chegar o tempo dele. Mas o arrebatamento não tem sinais. Agora a segunda vinda é repleta de sinais. Quando o arrebatamento não tem sinais, os sinais são da segunda vinda. A gente está pregando uma coisa totalmente contrária à outra. Mas deixa eu lhe dar uma explicação aqui. Eu estava vindo de Natal para Taipu, no meu carro. Quando eu estou vindo para cá, tem uma placa escrito João Câmara, 30 quilômetros. Aquela placa é o quê? É um sinal. Aquela placa é um sinal. Está se referindo a Taipu? Não. Está se referindo a João Câmara. Mas eu sei que Taipu fica antes. Então, se já está perto de João Câmara, está muito mais perto de Taipu. É isso que eu estou querendo dizer. Esses sinais que vocês vão ver aqui hoje são da segunda vinda, que vocês vão ver que está perto. Mas se já está perto a segunda vinda, está muito mais perto o arrebatamento. Então, esses sinais em relação ao arrebatamento, ele tem esse sentido, de despertar a igreja para que ela saiba que mesmo que o arrebatamento não tenha sinais, mas se eu vejo que os sinais da segunda vinda estão perto e já estão, e eu sei que a segunda vinda é depois do arrebatamento, então eu tenho que estar muito mais preparado para o arrebatamento. Então, nesse sentido, os sinais são importantes. Mas é como o pastor disse,
o arrebatamento da igreja não tem sinais. Porque se tiver um sinal, ele deixa de ser iminente. Porque o conceito de iminência é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu digo assim para vocês aqui, olha, eu estou dando aqui essa palestra, mas eu posso ir embora a qualquer momento. Pronto, aí vocês estão sentados aí, vocês não sabem a hora que eu vou embora. Aí a minha saída é o quê? Iminente. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a... Eu digo assim, eu posso ir embora a qualquer hora. Agora se eu digo assim, olha, eu estou dando essa palestra, mas eu só vou embora depois que eu apertar a mão do pastor Tade. Não, deixou de ser iminente. Vocês estão sentados aí tranquilos, porque assim, enquanto ele não apertar a mão do pastor Tade, ele não vai embora. Porque eu botei um sinal. Está entendendo? Então, o arrebatamento não tem sinais. Agora, a segunda vinda está repleta de sinais. Nós vamos estar vendo aqui. Então, é importante entender isso. Agora vamos ver o versículo 1 do capítulo 24. Depois que Jesus fala isso, aí Jesus começa, né? Ele sai do templo, porque ele tá no templo. Aí no capítulo 24, 1 diz assim, olha. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Esse templo aqui é conhecido como Templo de Herodes, porque Herodes reformou esse templo. Esse Herodes aqui é aquele Herodes que mandou matar as criancinhas, né? De até 2 anos de idade, né? Esse Herodes nunca viu Jesus, mas ele era o rei de Israel, de Judá, quando Jesus nasceu. E como ele não queria que Jesus reinasse, porque ele sabia que o Messias estava chegando, por causa da estrela de Davi e tal, ele mandou matar todas as crianças. Esse Herodes é um camarada muito mau, perverso. Ele mandou matar a mulher dele, mandou matar o filho dele, né? Camarada, ele vivia com medo de que alguém fosse roubar o trono dele, porque ele era rei de Israel sem ser judeu, ele era indumeu, ele era descendente de Esaú. E ele só foi colocado como rei por causa do Império Romano. O Império Romano colocou ele como rei na época que Jesus nasceu. Pois bem, ao mesmo tempo que ele era muito mau, ele era um grande construtor. Eu estava conversando com a irmã sobre Israel. Se um dia você for a Israel, você vai ver obras construídas por Herodes que estão de pé até hoje. 2000 anos depois. Masada, né? Está lá as torres, né? Do Fazael, Mariana e a terceira torre. Em Jerusalém tem várias obras que você vai ver. Isso aqui foi Herodes que fez. Foi Herodes que fez. Está lá, de pé até hoje. Esse templo aqui que Herodes reformou, que não existe mais, né? Você só vê lá hoje o Muro das Lamentações. Vai ter um slide aqui que você vai entender o que é o Muro das Lamentações. Na base do Muro de Arrimo, porque é o seguinte, o que Herodes fez? O templo era muito simples, porque esse templo que existia era o templo da época de Zorobabel. Era um templo muito simples. Aí Herodes, como era um político, ele queria agradar o povo. E você sabe que político faz obra para agradar o povo, para ganhar voto. Então, o que é que ele fez? Como ele sabia que o povo amava o templo, ele disse, eu vou fazer uma grande obra aqui. Aí, todo monte não é assim, né? Aí ele construiu um muro em volta. Aí, quando ele construiu o muro, ele aplanou. Aí ficou um platô. Aí, o que acontece? Ele fez um muro em volta desse platô aqui. E em cima do platô, ele construiu o templo. Esse templo foi todo destruído na guerra do ano 70. Mas o muro que Herodes fez em volta não foi. Aí eu digo isso aqui só para você ter ideia da dimensão que era esse templo aqui. As pirâmides do Egito, que estão de pé até hoje, há mais de 3.000 anos, a maior pedra que existe nas pirâmides do Egito, ela pesa 20 toneladas. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir lá e ver lá no Cairo. Você fica olhando assim, um deserto que não tem nada, e você vê aquelas pedras de 20 toneladas, você fica perguntando, como é que esses camaradas, há 3.000 anos atrás, trouxeram essas pedras até aqui? E colocaram uma em cima da outra. É uma tecnologia assim, impressionante. Pois bem, 20 toneladas. Sabe qual é o tamanho da maior pedra que está nesse muro de arrimo que Herodes botou? Dê um chute aí. 570 toneladas. Eu digo isso porque ninguém me contou não, porque eu vi. Ela tem 33 metros de comprimento, uma pedra inteira, cortada. 33 metros de comprimento. Olha, se você movimentar uma pedra de 20 toneladas, já é difícil. Imagina uma pedra de 570 toneladas. Se fosse fazer um movimento hoje,
com toda a tecnologia que existe, seria difícil. Imagina você fazer um movimento desse há 2000 anos atrás. Pois é, Herodes fez. Então, vamos lá. O templo era uma obra gigantesca. Pois não, meu irmão levantou a mão ali. Não, ele mandava, ele só... Isso. Porque, na realidade, o arquiteto, quem projetou o templo foi Deus, né? O templo é todo projetado por Deus, está lá no livro de Reis. Deus mandou Salomão construir assim, assim, assim. O que Herodes fez foi fazer uma obra grandiosa. Por exemplo, Herodes criou o que era conhecido como esplanada do templo. E agora a gente tem a dimensão como Jesus disse. Está vendo essa grande obra? Isso, por isso que Jesus vai dizer essa frase. Por exemplo, a área exterior do templo, desse platô, sabe quantas pessoas cabiam na área de fora do templo? 200 mil pessoas. Imagina, 200 mil pessoas há 2000 anos atrás. Então, não existia nem no Império Romano, em Roma, uma obra tão grandiosa como o templo de Herodes. Flávio Josefo, que é um historiador, tem um livro fantástico que ele conta a história dos hebreus e a guerra dos judeus. Ele vivenciou essa guerra judaica que destruiu o templo. Ele era um dos soldados que lutaram contra os romanos, depois ele passou para o lado dos romanos, né? E ele conta a história para os romanos, a história dos judeus. Ele conta que o templo de Herodes, quando ele tinha mármore assim na frente dele, quando o sol estava nascendo, o sol refletia nas paredes do templo e você não conseguia olhar para o templo devido à luz do sol refletido. Né? Ficava aquele brilho tão forte, aquele branco, né? Que era uma coisa grandiosa. Olha o que Jesus diz aqui, ó, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse, não... Eu não entrei no primeiro sinal ainda. A arca, ela desapareceu no Império Babilônico. Na época que Jesus entrou no templo, não tinha arca mais. Não tinha mais arca. Não, no lugar santíssimo não tinha nada. Não tinha nada. Porque a arca não voltou. Tinha um lugar santo com o altar de incenso, a menorá, o pão da proposição. Nós vamos ver aqui umas fotos aqui, porque existe em Israel o Instituto do Templo, que eles reconstruíram todas as peças do templo, menos a arca. A arca eles dizem que vai ser achada a original da época. Mas vamos lá. Versículo 3. Não, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, está vendo aqui uma coisa interessante? Entre o versículo 2 e 3, tem um intervalo de tempo. Porque no versículo 1 e 2, Jesus está no templo. Aí no versículo 3, já diz assim, olha, e estando assentado no Monte das Oliveiras, aí você que conhece a geografia, você sabe que o Monte das Oliveiras, ele fica do outro lado, tem um vale, está aqui o templo, tem um vale de Cedron, aí depois do vale de Cedron você tem o Monte das Oliveiras. Então levou um certo tempo. Entre o que Jesus disse no versículo 2, ele disse assim, está vendo esse templo aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus diz isso, os discípulos devem ter ficado espantadíssimos com isso. Porque a gente lê isso aqui com a mente cristã. Você tem que ler isso aqui com a mente judaica. Para o judeu, o templo é o lugar de conexão deles com Deus. Se não tem templo, não tem como eles se conectarem com Deus. Não tem como eles terem os seus pecados perdoados. Tem nada disso. Imagina você ouvir Jesus dizendo isso. Olha, isso aqui vai ser destruído, não vai ter mais nada. Aí, com certeza, os discípulos caminharam com Jesus e ficaram pensando o tempo todo, talvez até conversando entre eles. Rapaz, como é que vai ser isso? O templo vai ser destruído? Como é que nós vamos ter nossos pecados perdoados? Como é que não sei o quê? Como é que a glória de Deus vai se manifestar? Porque a glória de Deus, queridos, naquela época não se manifestava como se manifesta hoje. O Espírito Santo não se manifestava como se manifestava hoje. O Espírito Santo se manifestava, a Shekinah de Deus, no templo. E era feita uma coisa que era feita pelo sumo sacerdote. Havia um mediador entre Deus e os homens, que era o sumo sacerdote. Ele que levava o sacrifício, tudo, fazia tudo. Então, quando Jesus diz isso, aí os discípulos com certeza ficaram aperreados. Aí os discípulos, no versículo 3, dizem, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular,
dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. São 3 perguntas que eles fizeram. Então você tem que entender bem aqui essa pergunta. Quando serão essas coisas? Que coisas? Jesus acabou de dizer. O que ele acabou de dizer? Que o templo ia ser destruído. Mas eles não perguntaram só isso. Eles perguntaram mais. Eles perguntaram: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Porque Jesus já disse que iria voltar. E já não é o final dessas coisas. Isso. São 2 coisas diferentes. Eu tenho que saber, por isso que escatologista tem que estudar com todo cuidado. Eu não posso misturar essas 2 perguntas. Apesar de estar tudo junto aqui. E deixa eu lhe adiantar aqui. A primeira pergunta, Jesus não responde em Mateus 24 e 25. Você encontra a resposta da primeira pergunta em Lucas capítulo 21. Por quê? Porque você sabe que o evangelho foi escrito por 4 evangelistas. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um tinha um público, vamos dizer assim, específico. Lucas, ele tinha um público muito para os gentios. Mateus, o público dele era muito para os judeus. Então, para Mateus, foi mais interessante ele registrar as outras 2 perguntas do que a primeira. Já Lucas não. Lucas registra a resposta de Jesus à primeira pergunta. Está lá em Lucas 21. Então, a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 2 coisas diferentes também. Porque na segunda vinda de Cristo não acontece o fim do mundo. Então, na realidade, nós temos 3 perguntas aqui. Então, o que nós vamos falar aqui hoje são sinais da segunda vinda de Cristo. Esse gráfico aqui, vocês já viram. Vou passar aqui rápido. Já bateram até foto, né? Então, está aqui, né, o arrebatamento da igreja. E aqui que é a segunda vinda. Então, esses sinais que nós vamos ver é desse evento aqui. Então, Jesus, no sermão profético, em Mateus 24, ele vai falar muitas coisas que estão aqui, ó, na tribulação. Já são eventos da tribulação que ele vai falar. Por quê? Porque o evento da tribulação é o que antecede a segunda vinda. Ele não vai falar sinais daqui, da era da igreja. Não vai falar. Os sinais que ele vai falar estão dentro desse período. Então, isso aqui nós já vimos, né? Eu vou adiantar aqui, né? Jesus garantindo aqui, ó, os 2 mensageiros estavam lá, os 2 anjos. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então, isso aqui aconteceu depois do sermão profético. Né? Os mesmos discípulos que viram Jesus falar que ele ia voltar é o que estão assistindo à ascensão de Cristo. Aí a pergunta que nós vamos tentar responder: será que realmente estamos muito próximos da segunda vinda de Cristo? Né? E eu tenho certeza que se você acompanhar cada sinal desse, você vai sair daqui hoje uma pessoa diferente com relação a isso. Porque tem crente que vive aqui na terra como se Jesus só fosse voltar daqui a 200 anos. Ele não vai estar nem mais vivo. E você vai sair daqui hoje, eu tenho convicção, baseado nos sinais que nós vamos mostrar aqui. Eu não vou mostrar nada de sobrenatural, de nada. Eu vou mostrar coisas que estão acontecendo hoje, que apontam para a volta de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Lembrando sempre a vocês que arrebatamento acontece antes e não tem sinal. Então, se está perto para a segunda vinda, está muito mais perto ainda para o arrebatamento. Então, esse é o versículo que nós acabamos de ver. Ó. Estando assentados uma outra vez, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: diz quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Ó. Que sinal haverá da tua vinda? Será que existem argumentos irrefutáveis de que estamos, de fato, vivendo no fim dos tempos e que Jesus voltará em breve? Esse local que você está vendo aqui, eu estou aqui, eu não, o camarada que bateu a foto, ele está exatamente no monte do templo hoje. O templo não existe, mas o monte está lá, aonde Jesus falou aquela frase, né, que não ficará pedra sobre pedra. Então, ele está aqui, e está batendo uma foto. Está vendo esse pináculozinho aqui? Porque a igreja, né, a igreja católica principalmente, todo local que alguma pessoa disse assim: olha, aqui aconteceu um negócio que Jesus falou, eles constroem logo uma igreja, não sei o quê. Então tem uma igreja aqui que é chamada Igreja da Ascensão.
esse pináculozinho aqui. Porque, segundo algumas pessoas, foi nesse local que Jesus subiu aos céus. Ela fica no Monte das Oliveiras. Eu lhe garanto que ninguém tem certeza disso, né? A maior parte não é. Mas, como as pessoas gostam de ver, né? O homem é muito assim. Eu quero ver onde foi que Jesus subiu aos céus. Aí alguém diz assim, foi aqui. Foi aqui, pronto. Aí vira construindo uma igreja e todo mundo acredita. Só tem uns 2 ou 3 locais em Jerusalém ou em Israel que eu tenho certeza que foi lá. Mas o restante é tudo... Pode ter sido, alguns dizem que foi, não foi. Mas não interessa o que aconteceu, né? Então, esse local aqui foi o local aonde Jesus disse, né? E se Jesus disse que vai subir, que ele subiu aos céus aqui, é exatamente nesse local que ele vai descer. Porque o texto diz, da mesma forma que você está vendo ele ir, ele vai, é só rebobinar a fita ao contrário. Então, Jesus um dia vai colocar os seus pés nesse mesmo monte. Porque foi lá que ele subiu aos céus. O Messias. Você vai entender aqui por que os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Eu vou dar aqui uma das razões principais. Quando você fala do Messias, você vai encontrar diversas profecias no Antigo Testamento falando sobre o Messias. E você vai encontrar 2 características do Messias no Antigo Testamento. O Messias sofredor e você vai encontrar o Messias soberano. Então, na mente do judeu que vivia na época de Jesus, eles davam muita ênfase nisso aqui, ó. Messias soberano. Então, quando você falava na época de Jesus, o Messias vai chegar, o Messias está chegando, o que é que eles pensavam? Nossa libertação. Vamos nos libertar do Império Romano. Vamos reinar, vamos ser cabeça e não cauda. Eles pensavam nisso. Mas a Bíblia também mostrava características do Messias sofredor. Olha aqui, Isaías 53, Salmo 22. Se você ler esses textos, você vai ver relatando o Messias sofrendo. Aí você pergunta, como é que você vai conciliar o mesmo Messias sofrendo e esse mesmo Messias reinando? Só tem uma forma de você conciliar isso. Esse Messias teria que vir 2 vezes. Porque em uma vez só não tem como. Foi isso que os judeus não entenderam. Na mente do judeu, ele tinha que vir para reinar. E você não encontra em nenhum lugar do Antigo Testamento dizendo que o Messias viria 2 vezes. Não tem. É aquela história que eu disse para vocês, quando eu estava vendo a base. Muitas vezes o texto profético está ali e você tem que interpretar ele à luz do seu contexto. Então você não vai encontrar nenhum texto profético dizendo que o Messias virá a primeira vez e depois viria uma segunda vez. Não tem. Agora, você quando lê as profecias messiânicas, você vai chegar à conclusão que é impossível todas elas serem cumpridas em uma vinda só. Então, vamos lá. As 2 vindas do Messias. Na primeira vinda, Jesus veio como Messias sofredor. E ele vai voltar uma segunda vinda, mas não como Messias sofredor, mas como um soberano. Tem 2 animais que são ligados a Cristo. Quais são os animais? Que simbolizam Cristo. Quem sabe? E o outro? O cordeiro. O cordeiro sofredor. O leão soberano. Interessante, quando você chega em Apocalipse capítulo 5, João tem uma visão de Cristo. Porque ele quer abrir o livro que está selado com 7 selos e tal, e ninguém pode abrir o livro, ele está chorando. Aí o anjo bate nas costas dele assim, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. O anjo fala, o leão da tribo de Judá. E quando ele olha para trás, ele vê o quê? Um cordeiro. Porque o leão é o mesmo cordeiro. Aquele Jesus que veio a primeira vez, como Messias sofredor, não vai vir mais. Ele já veio assim. Ele vem aqui para reinar. Ele vem agora para botar os inimigos debaixo dos seus pés. Essa é a segunda vinda de Cristo. Então vamos lá. Olha só que coisa interessante. Nós estamos falando aqui de sinais. Qual é a característica da primeira vinda de Cristo? O templo foi destruído no ano 70 e os judeus foram
dispersos, conforme Jesus profetizou, né? A casa de vocês vai ficar deserta. E não só Jesus, Ezequiel profetizou, vários profetas do Antigo Testamento profetizaram que os judeus seriam espalhados pelo mundo. Então, um marco da primeira vinda de Cristo é que os judeus foram espalhados. Eles não deixaram de existir. Eles continuaram existindo, mas não tinha mais terra, não tinha mais língua, eles não falavam mais hebraico, não tinham mais uma identidade assim de nação, eles tinham identidade cultural, porque eles continuavam guardando a lei aonde estivesse. Porque o judeu, você pode botar ele onde ele estiver, ele vai continuar sendo judeu. Pega um brasileiro aqui e mande ele para os Estados Unidos viver lá, os filhos dele daqui a pouco nem se lembram mais que é brasileiro, já vira americano. O judeu não é assim, não. O judeu, ele pode passar 200 anos num país, ele vai continuar mantendo a sua tradição e a sua cultura. Por isso que esse povo foi preservado ao longo de 2000 anos. Né? Então, marque bem isso aqui. Ó. Qual é a característica da primeira vinda? A dispersão de Israel. Qual é a característica? Isso aqui são profecias que falam isso, né? Qual é a característica da segunda vinda? O retorno de Israel. Porque Ezequiel vai dizer assim, eu que os espalhei, eu vou trazer de volta. O mesmo Deus que espalhou, é o Deus que vai trazer de volta. Quando foi que Deus começou a fazer isso? Tem um ano no calendário que Deus começou a trazer os judeus de volta. Não, bem antes. 1882. Esse ano é o ano que marca o início do retorno dos judeus. E eu acho a Bíblia um livro maravilhoso. Quem pode ler aí Ezequiel capítulo 20? Rapidamente aí. Só essa primeira. Não, Ezequiel 36 é melhor. Ezequiel 36, de 22 a 24. Pode ler em voz alta aí. Portanto, diga a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome. E vocês profanaram as nações por onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, o qual profanaram as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Quando manifestar a minha santidade dentro delas por meio de vocês. Eu tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Olha aí. Está vendo aí? Eu vou trazer vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Esse retorno do povo judeu começou aqui, ó. Começou como? Você vai ver um texto lá, acho que é Ezequiel, que diz assim, eu vou trazer do norte, ele começa assim a Bíblia, eu vou trazer vocês do norte, e eu vou trazer vocês de todas as partes da terra. Ele começa falando do norte. Se você traçar uma linha reta em cima de Israel, e você procurar ver assim, qual é o país que está ao norte de Israel, sabe qual é? A Rússia. Você sabe quais foram os primeiros judeus que voltaram nessa época? Os judeus russos. Foram os primeiros judeus que eles chamam de aliar a voltar. E voltaram por quê? Por causa da perseguição dos czares da Rússia. Começaram a perseguir os judeus do norte, eles começaram a voltar. Todo o retorno que Deus fez do judeu foi à base de perseguição. Porque o judeu... No ano 70 ainda ficou um grupo, mas no ano 132 do imperador Adriano não ficou ninguém. Adriano tinha tanto ódio dos judeus que ele expulsou todos os judeus de Jerusalém. Aí eles só podiam visitar uma vez por ano, na Páscoa, o Muro das Lamentações e voltar, só isso. Mas os judeus chegaram a ficar 100% fora de Jerusalém. Depois foi que o Império Romano caiu, foi que eles começaram a voltar, alguns ficaram habitando, mas nunca em grande número. Então o retorno começou aqui. Vamos correr aqui. Quanto tempo durará o intervalo? Olha o que é que diz Oséias. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder. Aí o texto diz assim, olha. Depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor das suas bênçãos nos últimos dias. Quando é que começam os últimos dias? Os últimos dias começam aqui. Agora repare bem, esse versículo já se cumpriu completamente? Não.
Mas ele começou a se cumprir. É aquilo que eu disse a vocês. Às vezes entre uma palavra e outra tem muito tempo. Olha o que o versículo está dizendo. Ó. Depois de muitos dias, depois disso, os israelitas voltarão. Olha aí. Já começaram a voltar em 1882. E buscarão ao Senhor. Eles estão buscando ao Senhor? Não estão. Para que eles busquem ao Senhor, tem que vir a grande tribulação. A importância da grande tribulação para Israel é essa. É levar o remanescente judeu para esse propósito de Deus. Para que eles voltem a buscar ao Senhor. Sinais da segunda vinda de Cristo. Vamos aqui. Eu chamo isso aqui de a montagem do palco profético. Né? Eu não sei aqui quantos já assistiram uma peça de teatro. Né? Quando você está num teatro assim, e as cortinas estão fechadas, e você está sentado esperando começar o espetáculo. Aí se você, quando o espetáculo está perto de começar, você olha embaixo da cortina, você começa a ver os pezinhos andando, porque o pessoal está montando o cenário. Daqui a pouco vai abrir a cortina. Pois é, esse período que nós estamos vivendo, Deus está montando o cenário. Eu disse a vocês, Deus está movendo o mundo economicamente. Deus está movendo o mundo politicamente. Deus está movendo o mundo religiosamente. Para que o mundo fique de acordo com Ele quer para a vinda do anticristo. Ele não está movendo o mundo para que o mundo fique bom, não. Ele está movendo o mundo para que o mundo fique de acordo com para que o mundo esteja preparado para a vinda do anticristo. Por quê? Porque quem controla tudo é Deus. Ele quem controla todas as coisas. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns sinais de coisas que estão acontecendo ou aconteceram e já mostram esse caminhar de Deus nessa direção. Né? Eu até citei o exemplo do Fix, né? Que é um mover de Deus, queridos. Essas coisas que acontecem nas moedas, em todo canto, é um mover de Deus, é um agir de Deus na terra. Sinais dos tempos, ó. Lá em Mateus 16, ó. Mas ele respondendo disse, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então vocês sabem aqui, né? Quando você vai sair de casa, você vê aquelas nuvens carregadas, o que é que você faz? Você se protege. Você não vai sair assim. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você faz isso com o tempo, e você está vendo os sinais do tempo, e a sua vida espiritual continua da mesma forma, então vocês são hipócritas, porque vocês veem as coisas acontecerem, mas não se preparam para elas. É o que está acontecendo. Israel é o super sinal de Deus no fim. Você vai ver que eu vou falar muito de Israel aqui. Por quê? Porque Israel é o relógio de Deus. Teve um slide ali no arrebatamento que eu não mostrei, por causa do tempo. Eu disse assim, qual é a relação de Israel com a igreja? E eu boto um campo de futebol ali, porque é mais ou menos o seguinte. Quem gosta de futebol aqui sabe disso. Quando você está vendo um jogo de futebol, e você vê o técnico, chega para um jogador e diz assim, aquece aí, você vai entrar. Aí o jogador começa a se aquecer. Quem está assistindo o jogo, está dizendo assim, esse cara vai entrar. Mas para ele entrar, alguém tem que sair. Pois é, Deus já mandou Israel aquecer. Porque ele vai entrar no lugar de alguém que vai sair. Que somos nós. Quando a igreja for arrebatada, Israel vai voltar de novo a ser o centro do relógio de Deus. E a 70ª semana de Daniel vai voltar a ser contada. Então olha aqui, ó. Olha o que é Isaías 43, que texto maravilhoso. Vós, ele está falando para Israel, sois as minhas testemunhas. Essa testemunha aqui, quando você vai ver no texto no hebraico, ele está dizendo o seguinte, a história de vocês é que são testemunhas do que eu sou. Ó, diz o Senhor e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Quando eu converso com uma pessoa que não acredita na Bíblia, que
É muito difícil você evangelizar um cara que diz para você, tudo que está aqui é mentira. Como é que você vai evangelizar um cara desse? Porque o nosso instrumento é a palavra. Aí você vai ler um versículo e você não acredita nisso. A melhor forma de você evangelizar um cara desse é Israel. Aí você diz assim, tá certo, você não acredita na Bíblia, mas você acredita em história. E história, ninguém pode mudar a história. Aí você começa a contar tudo o que aconteceu com Israel, desde o início da história de vida de Israel, e começa a comparar com a Bíblia. Essa Bíblia que você não acredita, falou que isso ia acontecer 500 anos antes. E aconteceu porque a história disse que aconteceu. Você começa a relatar. Daqui a pouco o cara fica sem saída. Aí você vai para os manuscritos do Mar Morto. Porque os manuscritos do Mar Morto foi uma descoberta que aconteceu em 1947, lá em Israel, na região do deserto da Judéia, onde foram encontrados livros da Bíblia, escritos há 2000 anos atrás. Quando encontraram os manuscritos do Mar Morto, na época, muita gente disse assim, vamos desmascarar a Bíblia. Por quê? Porque os textos mais antigos aqui vinham do século VII, do século VIII. Então muita gente disse assim, não, isso foi adulterado. A Igreja Católica adulterou a Bíblia, então essas coisas que estão escritas aí, não era escrito no texto original. Encontraram livros antes de Cristo. Livros do Antigo Testamento, claro, porque o Novo Testamento foi escrito depois. E, queridos, 99% do que está escrito nos textos originais está aqui na nossa Bíblia. Porque Deus vela pela sua palavra. Ele não vai deixar jamais essa palavra ser desmoralizada. Então, ao contrário, os manuscritos do Mar Morto, eles confirmaram. Todo o livro de Isaías estava lá num rolo, preservado. E só foi preservado porque a região do Mar Morto, onde está, é a região mais seca do mundo. E você sabe que o que preserva os objetos, quanto mais seco o ambiente, mais preservado ele fica. Né? Quanto mais úmido, mais ele se estraga. E esses livros foram preservados porque eles estavam num ambiente muito seco. Então ficou lá durante 2000 anos guardado e ainda estavam preservados. Vamos lá. Primeiro sinal. Eu vou dar, acho que uns 13 ou 14 sinais. Primeiro sinal é o reagrupamento e retorno dos judeus. Como eu disse a vocês, começou em 1882. E quando eu levantei esses números, estava até em 2015, né? Olha o que é que diz o texto de Ezequiel. Pois eu os tirei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os terei de volta para a sua própria terra. Quando Deus disse isso, os judeus ainda estavam na sua terra. E ele disse que ele ia espalhar e que ele ia depois trazer. Olha só, 3 milhões de judeus dos 5 continentes em mais de 130 países voltaram para Israel. E voltaram por quê? Porque Deus quis. Deixa eu falar algo aqui. Tem um texto lá em Jeremias, capítulo 16, que diz assim, o texto diz assim, primeiro eu vou mandar os pescadores, que os pescarão. Porque ele fala assim, que vai trazer os judeus de todos os cantos, aí ele diz assim, primeiro eu vou mandar os pescadores. Quem foram os pescadores que Deus mandou? Foi um movimento que surgiu mais ou menos nessa época, chamado movimento sionista. Homens como Theodor Herzl, que era um judeu húngaro, que ele começou a visitar os judeus da Europa e disseram assim, vamos voltar. A nossa pátria é Israel. Sabe o que é que os judeus da Europa disseram? Eram nada. Nessa época, Israel era um pântano. No século XIX. Tinha muita malária, tifo. Quem vinha para cá, para Israel, adoecia. Aí os judeus viviam muito bem na Europa, final do século XIX. Ricos, judeus com dinheiro. Aí disseram, o quê? Eu vou sair daqui da Europa para ir para aquele fim do mundo. Aí vamos voltar para o texto de Jeremias. Ele disse assim, depois eu vou mandar os caçadores, que os caçarão. Sabe quem foram os caçadores que Deus enviou? Hitler, Mussolini, Stalin. Esses homens perseguiram os judeus para matar. Porque qual é a diferença do pescador para o caçador? O pescador é paciente, né? O pescador ele joga o seu anzol lá e fica esperando alguém querer vir. Caçador não. Queridos, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o número de judeus que voltaram para Israel foi absurdo. Quem fez isso? Deus fez isso.
Porque ele diz assim, vocês vão voltar por bem ou por mal. Olha só aqui, ó. Aqui tem o número de judeus que voltaram para Israel, da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa principalmente, da Rússia, mais de 1 milhão. Segundo sinal, a ressurreição do idioma hebraico. Eu acho Deus maravilhoso, né? O hebraico era uma língua que deixou de ser falada. Por que deixou de ser falada? Porque os judeus foram espalhados por vários países. E quando os judeus chegavam, eles, por exemplo, os judeus lá do norte da Europa Oriental, eles começaram a falar um dialeto meio parecido com o alemão, chamado Yiddish. E os judeus sefaraditas que foram para a parte da Espanha, começaram a falar um dialeto latino. Então, cada um falava a sua língua. E qual era a língua oficial do povo judeu? O hebraico. Aí o que é que Deus faz? Deus que controla todas as coisas. Ele levanta esse camarada aqui, que veio para Israel no final do século XIX, e Eliezer Ben Yehuda era um judeu lituano. E esse camarada, resumindo a história, ele ressuscitou a língua hebraica dentro da sua casa. Porque você sabe que o hebraico bíblico, ele tem poucas palavras, né? Por exemplo, no hebraico bíblico não tem a palavra avião, porque não existia avião. Aí ele foi criando palavras a partir de pássaro com trem, com não sei o que. Ele foi criando novas palavras. E ele montou na sua casa uma escola de hebraico. E resumindo a história, todo Israel hoje fala hebraico. Deus ressuscitou uma língua morta pela primeira vez na história. Eu vou falar uma língua morta que ninguém fala mais: o latim. Na época do Império Romano, os italianos, né, os romanos, falavam o quê? Latim. Procure ver quem fala latim hoje. Só os padres na missa e no direito, só isso. Mas ninguém conversa em latim, porque latim é uma língua morta. Porque você ressuscitar uma língua é dificílimo, pois os judeus ressuscitaram o hebraico. O aramaico é uma língua que não é a língua oficial dos judeus, mas era a língua que era falada por Cristo, porque era uma influência que os judeus, quando vieram do cativeiro da Babilônia, eles já vieram falando aramaico, que é muito parecido com o hebraico. É como se fosse português e espanhol, entendeu? Dá para você entender, mas não é a língua oficial do povo de Israel. A língua oficial dos hebreus é o hebraico. Olha só, a Palestina no século XXI. Esse camarada aqui visitou Israel. Mark Twain é um escritor inglês, né? Tem várias obras. Ele visitou Israel. Olha o que é que ele disse de Israel no final do século XVIII. A terra não tem nada agradável aos olhos. Nós atravessamos algumas milhas de um território abandonado, cujo solo é bastante rico, mas que estava completamente entregue às ervas daninhas, uma vastidão deplorável e silenciosa. Não há um único vilarejo em toda a sua extensão, nada num raio de 30 milhas em qualquer direção. Existem 2 ou 3 agrupamentos de tendas de beduínos, mas não há sequer uma habitação permanente. Uma pessoa pode cavalgar 10 milhas pelas redondezas sem conseguir ver 10 pessoas. Isso era Israel antes do retorno do povo. Um lugar que ninguém queria ir. Mas Deus fez o deserto florescer. Olha só o que é que diz aqui, ó. Ezequiel 36, ó. A terra arrasada será cultivada. Isso vai se cumprir de forma mais completa ainda no milênio, né? Mas já existe hoje. E não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Esses dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então aqui tem fotos, né? Olha só o que Israel faz hoje. Do deserto, Israel já plantou mais de 240 milhões de árvores plantadas, exporta 1,2 bilhões de flores por ano, produz 900 mil toneladas de frutas cítricas. Um paísinho desse tamanho. Imagina um país aqui com a mesma característica do sertão nordestino nosso, aqui, produzindo tudo isso. Fundação do Estado de Israel. Está vendo aqui que Deus está começando? Quando é que foi fundado o Estado de Israel? Primeiro ele começou a trazer o povo de volta. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, Deus fundou o Estado de Israel. Se eu fosse você, na sua Bíblia, nesse versículo aqui, Isaías 66, 8, do lado dela eu botava essa data aqui, ó, porque essa profecia se cumpriu nesse dia. Olha só o que é que diz, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Que dores são essas? São as guerras que vieram posteriormente, depois que Israel foi fundado. Golda Meir vem depois, em 1973,
Mas tem a Guerra da Independência em 1948, depois a Guerra dos 6 Dias em 1967. Essas guerras são as dores, né, que vieram. Aqui está o primeiro-ministro de Israel, né, o Davi Ben-Gurion, e tem uma coisa boa para os brasileiros, né? Quem presidiu a sessão que criou o Estado de Israel em 1948 foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ele era o chanceler brasileiro. O Getúlio Vargas, que era o presidente, disse para ele se abster da votação, porque cada país votou, você é a favor da criação do Estado de Israel ou não. E foram votados 2 países, o palestino e o Estado de Israel. Os palestinos não aceitaram, mas Israel aceitou. E Oswaldo Aranha, contrariando Getúlio Vargas, ele se posicionou e votou sim pelo Estado de Israel. Aí, infelizmente, depois os governos brasileiros começaram a ficar contra Israel. O objetivo dos inimigos, a extinção de Israel, é outro sinal, né? Salmo 83, mas eu vou adiantar isso aqui. São exatamente as guerras, né? O que é essas guerras aqui, queridos? Nada mais, nada menos do que Satanás tentando impedir o plano de Deus. Né? Da mesma forma que um Deus está agindo, Satanás está do outro lado agindo. Então Deus levanta. Esses países aqui que fazem guerras contra Israel são todos países árabes. Os países árabes, queridos, sempre brigaram entre si. Só tem uma coisa que une eles hoje, a religião. Esses países são todos de religião muçulmana. Deixa eu dizer uma coisa aqui com vocês em relação ao islamismo. Né? Está até gravado aí, pode ficar gravado aí para registrar. O islamismo é uma religião inspirada e fundada por Satanás. E eu vou dizer por quê. Maomé, se você for estudar Maomé, que é o fundador do islamismo, ele era analfabeto. Maomé não sabia ler nem escrever. E ele começa a recitar os textos, né? Que ele ouvia o anjo que aparecia para ele, mandava ele recitar, recita, e ele começava a falar os textos que ele ouvia do próprio anjo. Ele apenas repetia. E alguém começava a escrever. E essas escritas, cada escrita dessa é uma sura, é um capítulo, né? O Alcorão tem 114 suras. E por que eu digo que é de inspiração demoníaca? Porque ele recebia essa visão quando ele ia para uma caverna e um anjo aparecia a ele. Você sabe que os demônios, eles se passam por anjos. Então, quem apareceu a Maomé para recitar o Alcorão foi um demônio. E qual é a importância do islamismo para Satanás no que diz respeito a Israel? Porque mesmo eles sendo inimigos entre si, no que diz respeito a Israel, todos são de acordo que Israel tem que ser destruído. Você quer unir o mundo árabe, você chega assim, vamos destruir Israel, porque todos eles têm interesse em destruir Israel. E essa união deles vem em torno da religião islâmica, né? Inclusive tem uma guerra que está lá em Ezequiel 38, 39, que fala da guerra de Gog e Magog, tem tudo a ver com o islamismo, mas é outra coisa. Então, olha o que é que diz o versículo 4 de Salmo 83. Dizem, vinde, risquemo-lo de entre as nações. O Salmo 83 já estava profetizando esse período que nós vivemos hoje. Risquemo-lo de entre essas nações e não haja mais memória do nome de Israel. Eu já vi aquele presidente iraniano, Ahmadinejad, ele disse exatamente isso. Nós vamos riscar Israel do mapa. A Liga Árabe. Eu não vou me deter muito aqui por causa do tempo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, esse versículo Salmo 83, ele cita os países, olha só que coisa impressionante. Ele vai citar aqui os países que vão contra Israel. Só que ele vai citar os países com os nomes daquela época. Presta atenção que coisa interessante. Pois tramam concordemente e firmam aliança. Olha, eu estou falando aqui da Liga Árabe. Liga é aliança, né? Contra ti. Aí ele vai falar, as tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal e Amon, e Amaleque, a Filistia, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constitui braço forte dos filhos de Ló. Agora olha só que coisa interessante. Cada país desse tem um nome hoje. Mas o nome que está na Bíblia é o nome daquela época. Edom, Moabe e Amon formam a Jordânia.
Então a Jordânia está aqui dentro. Vamos para o outro. Agarenos, Síria. Assíria, Iraque. Tiro, Líbano. Ismaelitas, eles tanto são a Arábia Saudita como Iêmen do Norte. Vieram dos ismaelitas. Amaleque, Egito. Filístia, faixa de Gaza, onde estão os palestinos. O que é que tem em comum todos esses países? Não é coincidência, não. Foram esses países aqui que fundaram a Liga Árabe. Países membros fundadores da Liga Árabe, nesse dia aqui, 22 de março de 1945. Esses países que estão aqui, que já estavam no Salmo 83, fundaram a Liga Árabe. Hoje a Liga Árabe tem mais de 26 países. Entraram vários países depois. Mas, na época que foi fundada, só tinha esse. Exatamente os países que estão aqui no Salmo 83. Vê como o nosso Deus é tremendo. Sinal dos dias de Noé. Olha o que é que Jesus disse aqui. Mateus 24, 37 e 39. Mateus 24 fala do sermão profético, né, a respeito dos últimos dias. Então ele diz assim, olha, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O que é que Jesus está ensinando aqui? Eu tenho que entender o que aconteceu nos dias de Noé, porque ele está dizendo da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer aqui. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem alguma coisa errada em comer, beber e casar? Aparentemente não. Mas no contexto dos dias de Noé tem. Porque o que é que Jesus está dizendo assim? Você vai ver no livro de Hebreus que Noé, ele pregou naquela época. Então, imagina só, Noé indo na casa das pessoas e diz assim, rapaz, se arrependa, Deus vai mandar um juízo. Aí o que a cara estava fazendo? Comendo, bebendo, casando e dando em casamento. Ou seja, os camaradas não estavam nem aí para o que Noé pregava. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que enquanto Noé estava pregando, o povo estava continuando a sua vida normalmente, fazendo ouvido de mercador. Aí Jesus está dizendo, da mesma forma que foi nos dias de Noé, vai ser nos últimos dias. É os dias que nós estamos vivendo. Você prega o evangelho e os homens não estão nem aí. Você prega que o juízo de Deus vai chegar e alguns vão rir da sua cara. Por quê? Eles continuam fazendo a mesma coisa. Comiam, bebiam. Aí ele diz aqui, olha, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Isso aqui você pode, para a gente, você pode dizer assim, até o dia em que a igreja foi arrebatada. Aí sim que eles vão olhar e vão dizer, aquele povo estava certo. Mas aí que a arca já se fechou. Aí já não tem mais jeito. Uma humanidade alheia ao juízo que está próximo. A mesma humanidade, o mesmo povo que vivia na época de Noé, é o mesmo povo que existe hoje. E não tem o seu coração quebrantado. Oitavo sinal, o avanço do sistema do anticristo no mundo atual. Quando a gente fala do anticristo, por sinal, na quinta-feira agora, tem um programa na nossa rádio, né, o programa Ouvindo a Voz de Deus, do pastor Adilson. E eu, toda quinta-feira, de 10 horas, eu estou nesse programa lá. E eu vou falar exatamente sobre o anticristo. Às 22 horas. Se você quiser sintonizar no aplicativo, né, da rádio, acho que a igreja sabe, né, o aplicativo, né? MAPB, né? Pronto. Eu vou estar falando mais sobre o anticristo aqui. Mas quando você fala sobre o anticristo, tem 3 coisas sobre o anticristo que você tem que entender. Existe o espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo, ele move um sistema que eu chamo de sistema do anticristo. E existe a pessoa do anticristo. São 3 coisas diferentes. O que nós temos nos dias de hoje, já em pleno funcionamento, é o espírito do anticristo e o sistema do anticristo. Nós já estamos vendo isso acontecer. O que é que está faltando, pastor Davi? Está faltando só agora a pessoa do anticristo.
Esse aí não apareceu ainda. Mas o mundo já está sendo preparado por isso. Olha o que é que João fala aqui, ó, 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes e que há de vir, e esse que já agora está no mundo. Olha só aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Ó. Porque já o mistério da iniquidade da justiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Isso aqui é a pessoa do anticristo. Esse aqui só vai ser revelado quando aquilo que o detém for retirado, a quem o Senhor disparar pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Queridos, esse espírito do anticristo, que já existia na época do apóstolo João, ele move uma máquina no mundo, que eu chamo de sistema do anticristo. É um sistema totalmente contrário a Deus. Você que vive hoje, é novo, então você não tem condição de fazer um parâmetro para comparar o mundo, como era o mundo há 40 anos atrás. Quando você imagina como era o mundo há 40 anos atrás e vê o mundo hoje, você vai ver o quanto esse mundo já mudou. Valores foram mudados. Vou dar um exemplo aqui. Há 40 anos atrás, se você fizesse uma pesquisa no Brasil e dissesse assim, quem aqui é a favor do aborto? Pouquíssimas pessoas iam levantar a mão. Talvez menos de 10% no Brasil. Se você fizesse essa pergunta aqui, há 40, 50 anos atrás, no Brasil, quem aqui é a favor do casamento homoafetivo, casamento homossexual? Raríssimas pessoas iam ter coragem de levantar a mão. Talvez 100% dissesse assim, eu sou totalmente contra isso. Eu estou falando do mundo ímpio, não estou falando da igreja, não. O próprio mundo ímpio era assim. Quando você, há 50 anos atrás, ia ler a Bíblia em determinado local, mesmo quem não acreditava na Bíblia, respeitava. Não vou ouvir, vou respeitar, não creio, mas respeito. Hoje, se você abrir uma Bíblia em qualquer lugar do mundo, você é ridicularizado. Aí você me pergunta, pastor Davi, o que foi que aconteceu que mudou tão rápido o sistema do anticristo? Agora, aonde esse sistema do anticristo opera, pastor Davi? Deputados e senadores, vereadores e deputados. Ele opera nas leis. A irmã citou o exemplo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, tinha lei que toda aula, porque os Estados Unidos é uma nação cristã, ela nasceu, na Bíblia. Aí eles faziam, sabe o quê? Eles diziam, vamos orar. As crianças se levantavam antes de começar a aula, uma professora, oravam, para depois ter aula de matemática, filho. Isso foi, aí começou a vir o quê? Leis. Proibido, não pode mais orar. Não pode mais ser o quê? Começou a proibir, pronto. Hoje, se você for falar de Deus, você pode ser até preso. Como é que isso aconteceu? O sistema do anticristo mudando a mente das pessoas. Aí eu estou falando das leis, mas não tem só as leis, não. Aí ele começou a entrar na cultura. O diabo é perverso. Aí ele começou a entrar nas novelas, que tanto crente gosta. Como é que ele começou a fazer? Ele começou a tornar um glamour